Olá, sejam bem-vindos à primeira temporada do podcast FutureCon Connect. Sou Márcio Montagnani, apresentador e colunista do portal IT Show e tenho a honra de conduzir as entrevistas desta primeira temporada que está sendo realizada em colaboração entre IT Show e FutureCon. São 16 episódios que estão explorando os principais temas do universo de TI e Telecom, com convidados especiais, líderes do setor que estão compartilhando insights e informações valiosas para você. E eu já te convido para baixar o material exclusivo de apoio desta temporada. Então acesse agora mesmo o link que está aqui na descrição ou diretamente digital.futurecon.com.br. Este material vai te ajudar a se aprofundar nos temas discutidos em cada episódio. E hoje temos aqui dois profissionais incríveis que vão contribuir com a gente. Quero agradecer primeiro pela disponibilidade de vocês. Tenho aqui ao meu lado esquerdo Paulo, seja bem-vindo, Paulo Bernardoc, que está como diretor de soluções e tecnologia na Ericsson. Paulo, por favor, se apresente. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os participantes. É um prazer estar aqui com vocês hoje para conversar um pouco sobre FWA. Legal, seja muito bem-vindo. E ao meu lado direito aqui tem o José Felipe Rupental, que está aqui como diretor de consultorias na Telco Advisors. José Felipe, por favor, se apresente, seja bem-vindo. Obrigado pela apresentação e também, claro, pelo convite, né? Quando a gente junta um podcast, tecnologia e FutureCon, que eu tenho um carinho especial, então vira um pacote super bacana, né? Para a gente poder falar ainda mais sobre esse tema que é super importante, super latente. Tenho certeza que hoje vai rolar um bate-papo super bacana, a gente vai compartilhar muita coisa e quem vai estar acompanhando aqui vai poder ter insights super bacanas para olhar um pouco mais para o futuro. Perfeito, sejam bem-vindos. Eu queria que você, Paulo, explicasse, contasse um pouquinho da sua história antes da gente começar o nosso episódio. Sim. Eu sou formado em engenharia elétrica, né? E desde muito cedo me especializei em telecomunicações, então estou há 30 anos nesse mercado, né? E ao longo desse tempo todo passei pelo 1G, 2G, até agora no 4G e logo estarei vivendo o 6G também. Então isso me permite, né, comentar sobre tecnologia, né, e trazer para vocês aí como o FWA pode nos auxiliar, né, nesse momento onde a conectividade se torna onipresente, né, para todo mundo aqui no Brasil. Perfeito. Rupental, por favor. Eu tenho menos experiência do que o Paulo. Esse ano eu completei 26 anos de telecom. Eu só fiz telecom na minha vida, eu brinco muito. Mas é curioso, né? Porque eu separei as primeiras 2 décadas, 20 anos, eu estava junto com operadores, então geralmente liderando a área de engenharia e inovação dentro de operadoras. E os últimos 5, 6 anos, eu brinco, eu fui para o outro lado da mesa. Né, aí, operadoras que eram concorrentes e ex-colegas viraram clientes. Hoje eu lidero iniciativas de consultoria e eu brinco muito que a melhor forma de conhecer o mercado de telecom é ir para o outro lado da mesa também. Você vai conhecendo isso, então tem sido super bacana. Hoje a gente vem trabalhando nos últimos anos, 6 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar em mais de 30 projetos diferentes em mercados, então a gente consegue trazer alguns insights, né, interessantes hoje quando a gente fala de estratégia, né, e futuro, né, que telecom hoje a gente depende disso, né, para a transformação, né, como sociedade. Legal, e o bate-papo vai ser de alto nível, como o Paulo já adiantou. A temática central são soluções de conectividade B2B, como redes privadas e FWA. Eu já queria trazer aqui o tema central para a mesa. Você que está à frente de vários projetos na Ericsson, tem todo o seu histórico profissional também. Como você enxerga o avanço, Paulo, das redes privadas no Brasil em relação ao mercado global? As redes privadas são a grande promessa, a grande expectativa, né, nesse momento, globalmente, com relação ao 5G. A gente observa que a população, né, o uso, as pessoas já têm o seu telefone, a penetração da tecnologia para as pessoas já está acima de 100%. Né? E agora o que o 5G traz, né, além de mais velocidade, de um tempo de resposta menor, né, é a possibilidade de conectar não só as pessoas, mas as coisas. Né? É digitalizar a economia. Né? E a gente vai fazer isso levando essa conectividade para dentro das empresas, para dentro das fazendas, para dentro das fábricas. E é aí, né, que a rede privativa tem um papel muito relevante.
né? Porque isso traz uma flexibilidade imensa para essas empresas, né? Elas podem gerenciar ativos, processos, tudo isso de uma maneira digital, né? E o ganho de escala que isso vai trazer para todos esses segmentos da sociedade é imenso. Perfeito. E Pental, até pegando um pouco do gancho, nós sabemos que é uma peça-chave, né, toda essa questão que você trouxe, Paulo, com relação à transformação digital em grandes empresas, mas setores estão em momentos diferentes. Eu queria, sim, dentro da sua visão, quais setores estão liderando essa adoção e o porquê, né? Eu sempre gosto, né, quando eu falo de rede privativa, né, esse boom que a gente tem de tecnologia emergente, né, eu gosto de dar um passo atrás, porque sempre quando a gente fala desses temas, eu gosto muito de falar daquele futuro, daquelas 3 dimensões, nova era conectada, para depois aterrissar aqui, né? Porque um dos pilares que a gente fala nessa transformação é aquela coisa de sociedade avançada, que o Japão já falava há 2 décadas atrás, né? Que entra a cidade inteligente, mobilidade, vários itens que transformam a sociedade e as pessoas. Aí você tem aquele pilar lá de imersão e experiência, que fala de entretenimento, fala de educação, como é que você se relaciona socialmente no mundo digital, e você tem aquele terceiro pilar que é a transformação industrial, que aí mexe no mercado, né? E aqui, principalmente as redes privativas, têm um papel muito importante, né? Eu entendo que a gente entende que esse é um momento muito importante, porque durante muitos anos a gente já sabia, a gente vê nos filmes, né, vários cenários de transformação, de indústria, mas sempre faltou aquela camada de tecnologia e de inovação para tornar isso realidade, né? Então a gente tem esse boom de tecnologia emergente, aquela sopinha de letrinha, né? IoT, AI, Machine Learning, computação quântica, aí você vai para fibra e 5G, né? Que começam a habilitar essa transformação. E aí a rede privativa vem com um caminho, ela é um caminho para levar a transformação, né? E aí quando você olha para mercados, né, você tem mercados que têm um impacto muito maior, né? E eu gosto muito de compartilhar, a GSI.com gerou uma estatística no final do ano de 2024, né, que ele mapearam o número de redes privativas no mundo e quais indústrias estão globalmente, né? Aí nesse mapeamento apareceram lá cerca de 1.600 customers com redes privativas funcionando, com investimento de mais de 100 mil euros, em 80 países diferentes. Se você olhar numa visão global, essas indústrias lá, disparado, manufatura, indústria, eram os clientes, né? Em segundo lugar, mineração, aí você vai para energia, defesa civil ou não, e você vai para transporte ferroviário e porto, né? Então, se você olhar uma foto do Brasil, essas são as indústrias que vêm usando a rede privativa para transformar, né? E se você tentar olhar para o Brasil tem um cenário legal, né? Redes públicas que foram anunciadas agora há pouquinho tempo, nessa gestão são 64 redes públicas no Brasil já, é um crescimento de quase 65% se comparar com o ano passado. E se você olhar quais são as indústrias que estão aproveitando isso, você tem disparado a manufatura, o agronegócio e em terceiro você tem energia, né? Se pegar esses 3 setores, são 60% das redes privativas hoje usando no Brasil. E o agronegócio é o que dispara com a média mundial e faz muito sentido para o cenário brasileiro, né? O agro hoje, tipicamente, é uma área desconectada, é uma área que, no final do dia, apesar de ter muita tecnologia, e faltava o meio, que é a conexão, para de fato levar à transformação. Só que no Brasil a gente enxerga que tem mais oportunidade para outras áreas, né? Se você olhar a longo prazo, você tem o restante do setor de utility, saneamento, você tem a parte de gás, portos, né, que tem uma grande transformação. Então tem muita oportunidade, né? E como o Paulo falou muito bem, né? Você gera uma eficiência operacional, novos modelos de negócio, e cada indústria, cada segmento, em cada país tem um resultado diferente, né? Isso dá para aproveitar muito. O único cenário do Brasil, né, aí nas expectativas que a gente tem para o próximo ano, 2025 agora, né, é que infelizmente o cenário macroeconômico e o dólar provavelmente vão desacelerar um pouco a implantação, né, de algumas redes privativas. A gente espera que o cenário mude, né? Então a gente vê com muita oportunidade de várias indústrias, mas principalmente no Brasil, agro, né, o mundo da indústria geral e energia tem uma oportunidade muito grande de mercado, né? Perfeito. Você tocou em 2 pontos muito importantes, que é a questão do agro. Recentemente nós tivemos dentro do IT Show uma temporada específica sobre agronegócios, então trouxemos a maturidade das empresas e principalmente as dores nesse sentido. E o Paulo, antes, ele comentou também da questão de regiões muito remotas que têm essas oportunidades para amadurecer nessa questão, mas ainda tem muita barreira
tecnológica. E eu queria entender, dentro da experiência de vocês, quais fatores críticos, né, devem ser superados para que o FWA se consolide, de fato, como uma alternativa. O agro, ele definitivamente é a estrela hoje em dia. Né? Ele saiu muito à frente. E ele saiu muito à frente por conta da carência que ele sempre teve de conectividade. Né? E a gente tende a separar o agro da indústria, mas no fundo ele não deixa de ser uma indústria. É uma indústria a céu aberto, né? Mas que tem todas as características e todos os processos ali similares ao de uma indústria. Né? O que a gente observa, né, é que hoje a necessidade básica por conectividade está levando a gente a fazer essa conectividade remota. Agora, essa conectividade é apenas o primeiro passo para a transformação digital que o Felipe comentou. Basicamente a conectividade não resolve tudo. Né? A conectividade é um pré-requisito, né? É um pilar para a transformação digital. Então, assim, a partir do momento que você tem a conectividade, você conecta os tratores, conecta as estações meteorológicas, os sensores de solo, as pessoas, a sua força de trabalho, os caminhões e por aí vai. Então é uma longa jornada. E é uma jornada que tem que ser iniciada. Quanto mais cedo você iniciar essa jornada, mais rápido você vai amadurecer e poder se beneficiar dessa transformação. Né? E é o tipo de coisa que tem que ser vivida. Né? Assim, naturalmente você pode ter um apoio, copiar casos de uso, mas assim, o seu dia a dia, o seu pessoal, né? O entendimento, os processos, a transformação das pessoas vai acontecer na prática. Em particular, com relação às áreas remotas, né, as tecnologias sem fio se apresentam como uma necessidade essencial. Né? Assim, a gente não vai, por mais que a gente leve cabos de fibra ótica ao longo dos rios da Amazônia, né, assim, por mais que a gente se dedique a isso, a partir de determinado momento, o custo de uma conexão cabeada fica proibitivo. E nesse sentido, surge a telefonia móvel, né, surge o celular com 4G e 5G, né, que são tecnologias que suportam nativamente a internet das coisas. Então, tendo o sinal de uma operadora, né, ou de uma rede privativa, você já tem essa conectividade toda bem atendida. Né? E quando a gente se afasta ainda mais dos grandes centros, aí o satélite se mostra como a última alternativa, mas não é, por ser a última não é ruim, né? Muito pelo contrário. Né? O satélite traz algumas desvantagens em relação à tecnologia móvel, principalmente no que toca à mobilidade. Né? Então, assim, é mais difícil você ter uma operação de campo usando um satélite, né? Que requer visada. Mas em algumas situações ele é definitivamente a solução para isso. Então, o Brasil está nesse momento, a gente entende que o Brasil está bem atendido do ponto de vista de cobertura. Né? Mas ainda tem bastante a ser feito do ponto de vista de capacidade. Perfeito. Eu queria escutar o Open Talk, porque tem vários cases aí que você trabalhou. O FWA é curioso, né? E aí, apesar de a gente estar falando muito B2B, quando a gente fala de FWA, tem que falar para o B2C também, né? Não tem como fugir, a gente começa por isso. E eu falo que se olhar para o FWA, para o mercado brasileiro, talvez o FWA é o maior tema de inflexão quando a gente olha para 5G, né? Nossa ponte de caminhar. E é curioso porque eu fui em 2022 lá na FutureCon, né? Um pouquinho depois do lançamento da primeira rede 5G standalone, participei de um painel sobre FWA e naquela época do meu lado estavam fabricantes, que era natural, né? 2022, falar de FWA para acesso, ninguém falava, né? Fui em 2023 de novo falar sobre FWA, na FutureCon. Aí nesse painel estavam integradores e operadoras, já era um outro cenário. E é curioso que aí a gente já começou a falar, por exemplo, do FWA, não só uso para o B2C, mas uso para o B2B, e não só para conexão, mas para transformação, né? Porque às vezes as coisas se misturam, né? Mas eu acho que assim, olhando a pergunta, né, e se a gente tentar casar para massificação de um FWA, numa visão mais macro, eu entendo que hoje o cenário não é tecnológico, a barreira não é tecnológica, né? Se vai dar certo ou não. Eu acho que está muito mais atrelado a como está o mercado, como o Paulo, como é que está a infraestrutura daquilo lá e a maturidade digital, principalmente quando você fala para o B2B, que o cara não é só usar para conectividade. Né? Então são 3 fatores que eles determinam se você vai ter sucesso. Porque quando a gente fala de FWA, a primeira coisa que a gente lembra dos Estados Unidos. Né? Sim. Case gigante. Aí você tem case da Itália, você tem case na Índia.
A diferença é que cada um desses mercados está usando o FWA com uma estratégia diferente. Então, não tem um copia e cola, né? Dizendo, não, eu vou aplicar o modelo que se usou no mercado dos Estados Unidos, da Índia, eu vou ter sucesso como os Estados Unidos teve. Não, isso não existe, né? E aí, quando você olha para o Brasil, eu acho que esse é um dos grandes pontos, né, para o FWA, porque o desafio que eu vejo no Brasil hoje, ele está atrelado ao cenário atual do mercado brasileiro, né? Esse é o ponto 1. E o cenário de infraestrutura do mercado brasileiro, né? O Brasil é um país continental, né? Não tem como cobrir 100% do território usando rede móvel. Mas mesmo assim a gente tem alguns gaps quando a gente olha para explorar o FWA como 5G. Né? Se você pegar, por exemplo, território brasileiro, só 17% do território brasileiro tem rede móvel. Isso não quer dizer que é bom ou ruim, né? Porque é um país continental. Se você pegar a área urbana, rural, 84% é totalmente desconectado, né? E se você pegar o território brasileiro onde tem 5G, que você traz a FWA, é 1,6% do território. É a área urbana, né? Então, se você olhar hoje para o cenário do B2C no Brasil, como é que o 5G vai se massificar? Ele vai estar numa área urbana, ele não está na área rural, que é o diferencial competitivo nos cenários, numa área urbana, que está concorrendo com a fibra, que o Brasil é o mercado mais competitivo do planeta. A receita média, né, o ticket médio da fibra cai 20% ano contra ano. Então, se você... O modelo de competição para atender o B2C no Brasil, com a atividade numa área urbana, não gera difícil competitivo, a conta não fecha, né? E o desafio do Brasil aí, por exemplo, para o 5G FWA no B2C, quando você olha, é o que a gente chama do adereçamento da rede, né? Que é, qual a quantidade de estações de rádio base, de uma forma muito simples, torres que você vai colocando no mercado para ampliar novas áreas, né? A gente não cresce no Brasil de uma forma significativa quase 5 anos. Nós crescemos no compartilhamento de estações, mas você não amplia. Então você não consegue levar o 5G FWA para o B2C para novas áreas, né? E aí uma estatística muito curiosa, né? O Brasil continental, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, tem 120, quase 130 mil estações de rádio base. A Alemanha, 300 mil quilômetros quadrados, com 250 mil estações de rádio base, né? São mercados diferentes, né? E na nossa visão que a gente acompanha, é muito curioso, o mercado brasileiro é o seguinte: onde tem rede móvel, tem fibra. O contrário não é verdadeiro. Você tem cenários que você tem fibra e não tem rede móvel. E deveria ser o inverso, né? Então, acho que o desafio quando olha para o B2C no Brasil, ele está atrelado à infraestrutura, você expandir, você vê isso, né? E a gente já vem acompanhando, por exemplo, os vencedores do leilão do 5G. Se você olhar o crescimento de rede móvel no Brasil, o adensamento de novas torres em lugares que não existiam, estão sendo movimentados por esses novos players. E eles já começam a trazer o FWA como um diferencial competitivo, né? Então, acho que o grande desafio no Brasil do FWA, ele não é tecnológico, ele é expansão no geral como infraestrutura. Mas se você olhar no B2B, né, que você usa o FWA para botar soluções sem ser conectividade, aí é um pacote diferente, né? Caso de uso, aí você fala de custo, você fala de maturidade digital, porque às vezes você não precisa dessa solução, né? Então, tem um cenário bacana com bastante desafio. E o Brasil, mesmo assim, o Brasil dá para capturar a oportunidade no FWA, né? A diferença é que tem que achar e não tentar copiar outros mercados, né? É verdade. É verdade. Me permite um comentário, né? A gente não querer comparar o mercado brasileiro com outros mercados é um equívoco muito grande. Assim, os Estados Unidos têm um grande sucesso com FWA, mas por conta das características peculiares que eles têm. Então, assim, lá a mão de obra para se instalar uma fibra é muito mais cara. O custo de infraestrutura nos Estados Unidos também é muito mais caro, né? Então, eles têm uma quantidade de cobre ainda muito grande que precisa ser modernizada, né? E isso não acontece aqui no Brasil, né? Então, comparar o Brasil com os Estados Unidos não é uma comparação justa, né? E a gente tem que entender também o problema que a gente quer resolver, né? Então, aqui no Brasil, a fibra ela é onipresente nas regiões urbanas, né? Então, o FWA se mostra como uma alternativa nas bordas de rede, né? na proximidade ali dos grandes centros, né? Ou em regiões onde a fibra não se mostra viável, né? Então, assim, para isso, né, a competitividade do FWA é muito grande, né? Agora, buscar implementar FWA no centro de São Paulo, que é uma região altamente densa e urbanizada, não é por aí que sai, né?
Eu queria até depois explorar um pouquinho essas questões de estratégia de conectividade híbrida, mas conclui, por favor. E no caso do B2B, foi uma grata surpresa que a gente teve com o FWA. Ele se mostrou uma excelente alternativa como backup. Né? Então, hoje a gente vê agências bancárias fazendo o backup via FWA. Então, assim, uma escavadeira na rua que vá cavar e rompe uma fibra, rompe todas as fibras. E isso coloca o FWA como uma alternativa muito boa, né? E bem mais barata que o satélite. Né? Uma questão que eu queria também entender é a questão de integração, né? Porque as redes 5G estão privadas, né, estão evoluindo muito rápido, né? Eu queria que vocês pontuassem como vocês enxergam e avaliam a integração do FWA com redes de novas gerações, né? Até mesmo levando em consideração questões de custo-benefício, performance, porque nessa constante evolução tem que ter essa preocupação. A gente tem hoje, né, o custo de oportunidade do FWA, né, a gente se aproveita disso. Então, assim, as redes 5G ainda não estão carregadas. Então, a operadora tem uma capacidade disponível, né, que pode complementar a oferta dela, tanto para o usuário, para o consumidor final, quanto para os negócios, né, para as empresas. Né. E como eu comentei, do ponto de vista tecnológico, assim, o Felipe vem do Sul, então ele sabe o que foi, o que a gente passou ano passado lá. Né? A água levou tudo. Assim, mas assim que a energia voltou, a rede móvel estava no ar. Né? E quem tinha um telefone móvel ou um FWA já voltou a fazer negócio. Né? E o FWA se mostrou uma alternativa muito mais barata que o satélite. Assim, o satélite não é barato, ele seria até mais eficiente, mas como backup ele não é barato. Né? Então, assim, isso colocou, né, e mostrou a essencialidade, né, do FWA numa aplicação como essa. Né? E isso hoje. Quando a gente olha para o futuro, existe aí uma questão. Quanto mais de capacidade vai ser necessário? Então, assim, expandir a rede móvel não é tão barato quanto expandir a rede fixa. Então, assim, em algum momento essa complementaridade, né, e essa transição acaba acontecendo. Né? E, por outro lado, a gente vê que o tráfego já não sobe mais tão rapidamente. Então, a capacidade que o FWA entrega em 5G, ela se mostra mais do que necessário para as necessidades que aparecem hoje. Olhando alguns anos adiante, a gente está começando nesse momento a padronização do 6G. Então, assim, não existe um padrão, a gente não sabe exatamente como o 6G vai funcionar. Mas definitivamente, assim como veio do 1 até o 5, sempre aumentou a capacidade. Né? Então, assim, isso vem também. O 5G vai fazer parte desse ecossistema, assim como o 4G faz parte do ecossistema do 5. Né? E isso vai estar equacionado. Então, assim, não existe uma questão de compatibilidade adiante. Aliás, isso é uma coisa que a tecnologia móvel sempre fez com muito cuidado. Né? Assim, a tecnologia sempre foi compatível com as gerações anteriores. Né? Então, a gente não vai ter uma questão aí. Né? Então, assim, usar bem a ferramenta que a gente tem na mão. Né? E é uma ferramenta poderosa, desde que você aplique ela no problema correto. Exato. E, Ropental, eu queria até que você complementasse o que o Paulo trouxe. Ele comentou um pouco sobre backup, enfim, mas na sua experiência, né, quais critérios os líderes de TI devem considerar para decidir, né, pela implementação de soluções híbridas? Porque tem a questão de fibra, FWA, redes privadas, enfim. Eu acho que o Paulo falou muito bem, né, mas simplesmente por ter rede privativa no meio dessa discussão, né, como a gente falou muito, o Paulo falou, a rede privativa é o caminho, eu já considero que tem negócio passando por cima, né, no final do dia nessa solução. Mas eu sempre falo, né, que quando você vai escolher uma solução de infraestrutura, o critério hoje é analisar as especificações do seu negócio. É isso, começa por isso aqui, não é uma decisão técnica, tecnológica, não a escolha se vai usar FWA, uma rede privativa específica ou híbrido, ela é uma decisão que está atrelada às necessidades do seu negócio. Não é uma decisão mais só de TI. Né? Se você para a rede privativa e traz o IoT no meio do caminho, a área que vai receber essa evolução tem que estar no meio da mesa discutindo. Né? Eu brinco muito
que em umas discussões que eu tive alguns clientes, né, de rede privativa, né, ele queria fazer uma automação, uma rede privativa, botar o IoT para melhorar uma esteira no meio da linha de produção. Aí no meio dessa reunião só estava o pessoal de TI. Falei, cadê o cara da operação que vai receber o benefício? Né? Então a gente fala muito. Então hoje quando eu olho a tomada de decisão de qual solução ir, ela começa você olhando as necessidades do negócio. Né? E aí, as primeiras perguntas que eu sempre faço para o pessoal, né, para onde é a tecnologia que você está escolhendo vai resolver uma dor da empresa ou ela vai gerar uma nova oportunidade de negócio? Aí depois disso você vai para o próximo passo, né, que você vai começar a discutir, ver valores, custos, né? Principalmente quando a gente fala do mundo hoje de 5G e rede privativa. Porque hoje é muito comum, né? Como agora eu estou do lado da mesa, já estive do outro lado, né, como operação. O que a gente vê muito hoje nesse boom de rede privativa 5G, muita gente batendo na sua porta, quer comprar uma rede privativa? Deixa eu instalar? Não entende se o negócio precisa. Ou às vezes seu time de TI pegou aquele hype, né? Eu preciso de uma rede privativa, né, de 5G, com 5G. Aí quando você começa a analisar um negócio, vê que não precisa. E você podia usar uma outra solução mais simples, que o seu TCO ia ser menor, o ROI maior. Então, eu boto 3 pilares na... Como é que você escolhe? Né? Quando a gente está falando de novo, rede privativa, etc. Olha a estratégia da sua empresa a longo prazo, que vai dizer para onde você quer ir. Né? Porque está negócio passando. O segundo, né? Você olha para as especificações daquele negócio que você quer resolver. E o terceiro, que eu acho que é muito importante, né? Você achar parceiros de tecnologia que não vão falar só de tecnologia, falar de negócio, de transformação, né? Então, se você ir para usar esses 3 pilares, dificilmente você vai dar o pontapé inicial de escolher a solução errada, né? Você tem que estar ligado no negócio, é um parceiro bom e olhar o que sua empresa quer ser lá para frente, né? Perfeito, conseguimos um corte perfeito aqui para o nosso podcast. E, Paulo, a gente pode considerar a alternativa, né, de redes híbridas como uma solução definitiva assim, para os próximos anos? Ou, como você comentou aí sobre 4G, 5G, enfim, vai ter grandes mudanças aí nesse sentido com o avanço do 6G? As redes híbridas são uma necessidade. Né? Então, e como o Felipe comentou, assim, vamos partir do problema a ser resolvido. Uma vez definida o que se quer resolver, a gente tem um roadmap. E eu acho que isso é uma das coisas que é importante a gente prestar atenção. Se você tentar transformar a empresa inteira, né, em um salto apenas, assim, o investimento é brutal, é gigante. Né, e provavelmente todos os outros aspectos em torno da transformação não vão estar prontos. As pessoas, os processos, metodologia e tudo isso. Né? Então, assim, esse investimento ocorre incrementalmente. Né? Se a gente está falando, por exemplo, de IoT, né? Dá um exemplo muito, muito claro. Assim, a gente hoje fala de 5G, mas o 4G é uma solução excepcional em IoT. Né? Resolve 90% dos problemas. Né? Mas eu vou comprar 4G se eu preciso de 5G. Olha, é uma questão de negócio. O 4G é muito mais barato. Né? É um primeiro passo muito mais simples de ser dado. Mas tudo bem, podemos fazer em 5G também. Né? Fazendo a implementação do 5G, em seguida vem dispositivos, processos, metodologia, tudo isso. Só que esse primeiro passo deve ser dado. Ele tem que ser dado, senão você não começa nunca. E se você não começa, a transformação não acontece. Né? E não vai oferir os benefícios dessa mudança. Então, essa mentalidade de que a evolução vai acontecer é natural. Em algum momento desse processo, né, o 4G vai se transformar em 5 e o 5 vai se transformar em 6. Mas isso assim, é o que a gente vem vivendo ao longo dos últimos 30 anos. Então, assim, centrar a discussão em qual que é a geração correta ou qual que é a tecnologia correta é um pouco equivocado. Né? É claro que existem decisões fundamentais a serem tomadas. Por exemplo, se você vai usar Wi-Fi ou 5G. Né? Esse é um exemplo muito comum que a gente encontra por aí, né? Mas assim, são duas coisas muito diferentes também. Né? É difícil misturar, assim, ou você precisa de um ou de outro. A área de sobreposição é muito pequena. Né? Então, esse eu diria que é a mentalidade, né, essencial para se encarar um projeto de FWA, de IoT e de transformação digital. Né? Perfeito. E indo aqui para o nosso segundo bloco, com toda essa evolução, né, em soluções de conectividade, obviamente os desafios em segurança e governança
caminham juntos, né? E eu queria trazer aqui nessa pauta os comentários do Paulo, porque com o aumento da superfície de ataque, nós temos aqui algumas temporadas sobre cibersegurança e a gente vê a importância que o executivo de TI e as empresas do setor têm que olhar, né? Com esse aumento de ataques para redes privadas, como que garante, né, uma abordagem mais eficaz de segurança sem comprometer ali a performance? Quando a gente fala de segurança, existem diversas dimensões que têm que ser consideradas. E a tecnologia é apenas uma delas, né? No caso do 5G, a segurança é pensada dentro do padrão, né? Então a tecnologia é a prova de balas, digamos assim, né? É como se você... Não existe um remendo ali. Vou dar um exemplo de uma janela, né? Geralmente as pessoas fazem a janela e depois não pensam em pôr a grade. No caso do 5G, você já faz a janela com a grade dentro, né? Então assim, a tecnologia é protegida. Agora, isso não significa que você não tenha que observar todo o entorno. Então, essa tecnologia se conecta aonde? Né? Com um roteador. E esse roteador está seguro também? Senão não adianta ter só o acesso. O roteador tem que estar seguro. O desenho da rede, a arquitetura é uma arquitetura segura. Os dados serão armazenados em um lugar seguro. Né? As pessoas que estão trabalhando com essa rede têm um preparo para lidar com essa tecnologia com segurança, né? Os dados dos assinantes estão encriptados. Então, assim, segurança é uma disciplina com muitas cadeiras, né? Com muitos chapéus, e todos eles têm que estar muito bem equacionados. E o Pental, o que você pode indicar aqui com relação a medidas que podem ser implementadas, principalmente quando a gente fala em redes privativas, né, contra ameaças contra DDoS, enfim, espionagem industrial? Bom ponto. O Paulo falou muito bem, né, no aspecto de segurança, e aqui eu vou, apesar de a gente estar falando de espionagem, DDoS, vou botar isso nesse pacote de cibersegurança, né, que eu acho que talvez seja um tema que o Brasil ainda engatinha. Né? Independente do setor, área, etc., a gente tem muita coisa para evoluir. E aí quando a gente coloca cibersegurança com rede privativa, eu já sei que tem negócio passando, né? Então o nível de tornar coisas mais delicadas é maior ainda, e se você botar um IoT no meio do caminho, fica mais complexo ainda, né? O tema de segurança. Né? Mas quando a gente olha, tentar dar dicas, né? Quando eu olho para a segurança, eu gosto de dar um passo atrás. Né? E você falou muito bem sobre a essência de segurança na tecnologia, mas eu falo muito que o tema cibersegurança, ele tem que fazer parte da concepção inicial do projeto. É lá na prancheta. Né? E cibersegurança, ele não pode ser uma linha ou um parágrafo. É capítulo, é tema central. Né? Então, se ele nascer lá no início da discussão, e você precisa ter parceiros para fazer isso, você já começa a tirar um pouco do risco. Concordo muito com você. Para a segunda parte, é que você precisa ter pessoas capacitadas para tratar esse tipo de incidentes e problema. E o terceiro, você tem que escolher um parceiro tecnológico confiável, robusto no mercado. Né? Assim, esses 3 pilares, se você seguir eles, não ignorar nenhum, provavelmente você não vai começar a dar um salto errado. Eu falo muito, né? Não adianta você ter uma equipe totalmente treinada, processo, um fabricante muito bom, se você não botou a cibersegurança no meio do seu projeto. Né? O contrário é verdadeiro. Não adianta você fazer um super desenho, um macro de segurança, treinar todo mundo, e você bota um fabricante que não tem confiança no mercado, já teve vários problemas de segurança, você gera uma exposição. Né? Então, até para não repetir o que o Paulo falou muito bem, acho que esses 3 pilares aqui é uma das que eu falo. Coloque isso do projeto, escolha parceiros ideais para fazer isso, treine seu time e escolha um fabricante muito com robustez e que tenha confiança no mercado. Você não vai começar já dando um pontapé errado, né, nessas escolhas. E a palavra cibersegurança, às vezes, ela impressiona, né? Ela impacta, né? E soa como algo complexo. É complexo, né? Não vamos tirar a complexidade da coisa, mas eu diria que tem uma componente de disciplina muito grande. Então, assim... Nós estamos vendo, né, os CISOs
cada vez mais próximo ali da área de negócios, Exato. enfim. Por mais que você comentou sobre a maturidade do mercado brasileiro, já tem essa movimentação, na verdade. E até falando um pouco agora sobre governança, conformidade, eu queria que o Paulo pontuasse aqui em relação ao uso de redes FWA em projetos de IoT, que você deu uma pincelada ali no início do episódio, mas como a gente pode evitar a falta de padronização, né, que afeta a governança, enfim, com olhar ali para a interoperabilidade? No caso do FWA, né, e o IoT, assim, eles têm aí estão escorados, né, por um padrão global, né? Então, assim, e vem daí todo o sucesso, que eu diria, do mercado móvel, né? Assim, a gente tem um padrão, um mercado, né, e é um mercado de 8 bilhões de pessoas. Então, essa questão da compatibilidade, ela não é crítica no mercado de IoT. O que acontece, né, e isso é muito bom, né, é escala. Então a gente tem escala na escala dos Estados Unidos, da Índia, tudo isso se soma nessa hora, né, e a gente consegue ter acesso a equipamentos baratos, né, equipamentos acessíveis. E outra coisa que é muito valiosa nesse processo é a inovação. De novo, acontece uma inovação aqui, ela pode ser replicada em qualquer outra parte do mundo, né, quando você está ancorado por um padrão de IoT, né, e de FWA dessa natureza, né. Então isso não se mostra uma barreira, né. O que nós devemos ser muito cuidadosos aqui no Brasil, muito criteriosos, né, é assegurar que o ambiente de negócios como um todo seja favorável, né. Assim, hoje a gente tem uma legislação que está muito focada no assinante final. Então, o imposto, por exemplo, é pago por chip. E isso tem um peso quando você fala de um assinante comum, que tem lá uma receita média de R$30 por mês e consegue absorver aí uma certa taxação. Agora, quando você vai para IoT, por exemplo, um medidor de água, né, cobrar o mesmo imposto, ou cobrar a mesma carga tributária não faz sentido algum, porque esse medidor de água provavelmente vai ter uma receita de R$1 por ano para a operadora, né? Então essa questão aí tem que ser muito bem endereçada. Outra questão que tem que ser endereçada é a questão dos impostos sobre os dispositivos. Então, assim, hoje os dispositivos de assinante para FWA, os dispositivos de IoT, possuem uma carga tributária que também é relevante. E a gente não consegue dar escala para esse tipo de projeto se a gente não tiver, né, um nível de imposto adequado. E, naturalmente, isso a gente vê em diversos setores da economia, não é exclusividade do mercado móvel. A quantidade de benefício e de valor que isso vai gerar compensa em muito aquilo que está sendo cobrado de imediato. Perfeito. Você comentou no início sobre o desastre que aconteceu no Sul, e eu queria trazer estratégias, recomendações de vocês para implementação em ambientes críticos dessas tecnologias, levando em consideração indústrias como mineração, saúde, enfim, porque a conectividade transcende a parte de negócios, né? Claro. Então, eu queria que vocês pontuassem aqui quais são as principais estratégias, aquelas mais fundamentais que garantem estabilidade, interoperabilidade nesses ambientes que não podem, se é que a gente pode falar isso, né? Que não podem estar sujeitos à queda. Legal, eu acho que eu tenho certeza que o Paulo vai trazer aqui umas informações de indústria super bacana, né? Mas aqui eu queria compartilhar muito, né? Porque as soluções em ambiente críticos, né, no final do dia, porque você tem uma parte relevante no seu negócio que não pode parar, né? Independente se é outdoor, se é para toda a sociedade, como nos casos do Rio Grande do Sul, mas ou dentro de uma planta fabril. Eu queria trazer alguns dados, né, de projetos que a gente acompanha por aí, né, que estão muito conectados ao sucesso ou não sucesso, né, e quais são as coisas que vêm gerando um insucesso. E pode ser muito óbvio, mas elas são óbvias, né? Então, quando a gente olha em ambientes críticos, né, que tem redes privativas, né, que a gente está usando muito rede móvel, em 70% das vezes que a gente viu, o problema está relacionado à concepção do projeto. Porque em alguma parte do desenho do projeto se esqueceu uma variável ou se negligenciou ela, né?
que é muito comum, né? Tem um caso lá, vocês devem acompanhar muito isso, né, Paulo? Outros cenários, que não se levou em consideração uma vibração de uma área e você tinha problema de degradação de sinal. Né? Não estava na variável do projeto, né? Então, quando você olha para missão crítica, né, o design do projeto, a concepção e olhar todas as variáveis de operação e negócio é fundamental. Né? Começa errado por ali, né? E depois você tem o lado operacional, né? Pós-implantação, implementação, que no final do dia você tem que acompanhar, né? Você tem que acompanhar essa operação. Tem a parte de processo, né? Assim como a gente brinca na rede Wi-Fi, né? Quantas vezes eu no missionário de vida, né? Já fui no escritório e alguém de TI mudou o access point de lugar. Mas isso é um cenário que acontece, né? Então, tem um caso de um cliente que o problema dele era uma planta fabril, construir uma parede, movimentaram e não teve nova documentação, redimensionamento e o desempenho mudou e ninguém acompanhou, né? São erros muito óbvios, mas ele acontece. Então a gente acha, porque a gente está fazendo, e você sabe, né, Paulo, são investimentos de milhões, né, tipicamente nesses projetos. Então, geralmente a gente fala pelo básico, né, no projeto, considerando as variáveis, por isso que eu falo que tem que ter um parceiro muito bom para fazer isso, e operacionalmente você tem que estar olhando para isso aqui, né, principalmente em processo, etc., que não dá mais para mexer como a gente fazia no Wi-Fi, troca de quarto, aquela cobertura, porque na nossa casa, né, para de funcionar a internet no banheiro, mas lá para uma planta fabril, né? Então tem que ter esses cuidados, né? É verdade, Felipe. E quando a gente fala da rede móvel, ela foi pensada para um sistema de missão crítica, né? Assim, ela nasceu, né, como uma rede carrier class com 5 nodes de confiabilidade. Então, assim, um nó de telecomunicações ele foi projetado para isso. Assim, uma parada assim de alguns minutos por ano, né? Então, assim, ela tem uma aderência muito grande a esse cenário de alta confiabilidade, né? E quando a gente tem um ambiente desse tipo que não pode parar, ou a gente tem um desastre, algo desse tipo, assim, ela possui a sua resiliência. Então a gente viu isso acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Assim que voltou a energia, primeiro que algumas estações têm 8 horas de backup, né? Então, assim, por uma chuva, um blackout mais longo, a rede suporta. Uma vez passado isso, assim que a energia volta, a rede sobe imediatamente. 1 hora depois está operacional, né? Assim, os nós se restartam sozinhos e a rede toda se recupera, né? Além disso, né, a gente tem aí uma característica que assim, ela foi pensada para ambientes agressivos. Então, assim, a rede móvel ela tem que funcionar no deserto do Saara, no Ártico, na floresta amazônica. Assim, as especificações estão todas ali, né? Assim, eu não tenho um equipamento para frio, outro para calor, não. Ele foi feito para aguentar o que vier, né? E isso, né, assim, inclusive interferência eletromagnética, inclusive cargas de tráfego brutais, né? Assim, a rede celular, a gente sabe, assim, você pode configurar ela para não degradar. Então, assim, ela vai... É diferente de uma rede doméstica de Wi-Fi, que o vizinho de cima ligou, o vizinho do lado ligou, a tua cai, né? Assim, essa não cai, né? Então, assim, ela traz todas essas características. Eu não vou ficar aqui elaborando. E em qualquer ambiente que seja outdoor, ou indoor e outdoor, que peça mobilidade e segurança, é a solução. Eu diria que esses 3 fatores assim cravam a solução móvel como sendo a melhor alternativa. Bom, antes de irmos para o próximo bloco, eu te convido para acessar o material de apoio exclusivo dessa temporada. Clique no link que está na descrição deste episódio ou acesse diretamente digital.futurecom.com.br. Bom, dando continuidade aqui no nosso terceiro bloco, a gente vai falar agora sobre escalabilidade, performance, enfim. Paulo, as redes privativas estão atendendo, né, as demandas aí, principalmente de baixa latência. A gente está falando muito sobre o aumento, né, do volume de dados, enfim, principalmente em ambientes como fábricas inteligentes, centros logísticos. Eu quero entender como que as redes privativas estão atendendo essas demandas. A rede privativa tem uma característica que todos os nós estão presentes localmente no ponto de implementação, né? Então isso ajuda muito na questão da latência, né? A volta que o sinal tem que dar para ser processado é muito pequena, né?
Então a gente facilmente consegue um desempenho aí de 1 dígito em milissegundos, né? Então, menor que 10 milissegundos. E as antenas, assim, hoje, com um espectro disponibilizado pela Anatel, né, em 3.500 MHz, a gente consegue facilmente 1 gigabit por segundo, né, por antena. Né? Então, assim, isso é uma capacidade brutal. Né? Assim, se mostra muito acima daquilo que normalmente é necessário num ambiente fabril. Né? Então, com isso, né, a gente consegue atender uma demanda, né, com um desempenho muito satisfatório. Né? Some-se a isso, né, o fato de estar tudo local, o controle que você tem sobre os nós, então o tráfego não deixa o seu ambiente. Né? Então, o fato disso não transitar numa rede pública dá uma segurança maior. Não que a rede pública seja um problema, até porque as operadoras são reconhecidas como entidades muito confiáveis, né, mas isso definitivamente deixa o pessoal de IT um pouco mais confortável. Né? E no que toca a desempenho, né, o ambiente, né, por mais carregado de dispositivo que eles estejam, né, assim, ainda assim é um ambiente que está dentro da especificação da tecnologia. Né? O 5G foi pensado para acomodar 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Né? Então imagina um quadrado de 10 por 10 quarteirões, 1 milhão de pessoas ali, né? 1 gigabit por segundo que era entrega e uma latência abaixo de 10 milissegundos. Então isso tudo está assim, é muito tranquilo isso, resolver essa questão com uma tecnologia 5G. E o Pental comentou sobre algumas soluções que muitos executivos procuram implementar sem necessariamente precisar. E quando você fala de latência, você fala sobre um alto volume de tráfego, precisa ter essa preocupação. Você até comentou, Pental, sobre algumas melhores práticas, e eu queria que você pontuasse aqui, compilasse essas informações para a gente e também trouxesse à tona a previsibilidade de custos, né? Porque é uma demanda constante da liderança ter que equilibrar a questão de custos com a eficiência operacional, mas do que eles realmente precisam, não é verdade? Legal. Faz todo sentido, né? O Paulo falou bem. Né? E quando a gente olha, e aí às vezes a gente pode ser repetitivo, né? Claro, porque os temas são alguns, principalmente quando você fala performance e latência, outras características, primeiro você tem que olhar a necessidade da sua aplicação. Né? Começa por ali, né? E depois o dimensionamento, que é o crescimento. Ali você já começa a escolher tecnologia. Né? Você citou o caso do 1 milhão de dispositivos. Né? Você pode ter um cenário numa rede privativa, móvel, que a latência não importa. Você olha, LTE, aí fala, não, eu tenho 1 milhão de containers aqui. Não vai dar. Né? Então, acho que essa escolha que ela vai estar relacionada a você analisar a aplicação que você vai ter, vai te falar muito sobre a performance, né? Você fazer o dimensionamento correto, entender onde vai crescer e escolher a tecnologia. Né? Esse é um conjunto que ele vem dado muito sucesso. E aí, depois que você começa a colocar em operação, né, a gente vê aí o uso de AI para a parte operacional, que vem ajudando a melhorar muito a performance de redes e fazer correções. Né? Tem fazido muito sentido, né? Melhorando, né? Porque a gente brinca muito, né? Você fez o projeto, a rede é quase viva, né? Se você não cuidar, né? Inteligência artificial tem sido usada nas partes operacionais que gera e garante a performance do projeto, né? Às vezes não é o humano lá que está descansando, etc. E tem outras soluções, né? Principalmente quando você fala de latência, você traz para esse jogo edge computing. Né? Você traz para o jogo que ajuda a melhorar a performance, aquela aplicação precisa, né? Então, por isso que essa compilação de entender o que você precisa, o dimensionamento do futuro, vai dizer o que é tecnologia. Né? Você não pode falar, como o Paulo também falou muito bem, chegar dizendo que é o 4G, 5G, que daqui a pouco pode ser um grande tiro no pé, né? A sua escolha. E aí, esse tema de previsão de custos, eu já fico 20 anos de operadora, então quando a gente começa a falar de RFP, de olhar, eu sempre falo o quê? Né? Olha para todo desenho que você faz de solução, que a sua solução seja escalável, mas ela seja escalável alinhado com o crescimento do seu negócio. É isso. Né? Então, se você cresce, a sua solução tem que comportar isso e vice-versa. Né? E aí, para mim, é o grande ponto, eu vivi isso muito do lado da operadora, de achar parceiros, né, tecnológicos que têm modelos técnicos e comerciais
que se adaptem à minha estratégia como companhia, não me adaptar ao modelo de negócio deles. Né? Então, um exemplo que a gente faz muito como uma forma de otimizar, às vezes, o crescimento é um pay as grow. Né? Você vai pagando conforme vai crescendo. Não são todos os projetos que podem oferecer esse modelo, mas você está projetando seu crescimento, você vai pagando conforme vai crescendo e tem um modelo de negócio por trás. Né? Você evita aquele subdimensionamento ou superdimensionamento, que às vezes são vários erros, né, dos projetos. Você faz muito pequeno e paga muito caro depois, ou muito grande. Né? E às vezes, né, quando a gente fala de rede, você tem modelos que o cara olha para a indústria e fala: eu não sei operar rede. Eu terceirizo 100% desse caso, pago 100% como serviço, mitigo aqueles problemas operacional e leasing. É um modelo de negócio. E o Paulo comentou um tema muito interessante quando a gente fala de aplicação, de rede privativa, como ter um controle maior. Né? É usar, às vezes, network slicing, né, das redes públicas das operadoras, né? Que é um caminho até mais controlável dos seus gastos. Sua aplicação, né, é suportar isso. Mas hoje, né, no mercado brasileiro, isso é global. A gente não tem ainda aquele modelo de negócio certinho para funcionar, né? Então não está tracionando. Então, acho que essas são um pouco das dicas a respeito de como se posicionar e como garantir a previsibilidade e no final do dia conectar o desenho do seu negócio, seu parceiro, com o crescimento da sua empresa. Acho que esse é o grande ponto. Perfeito. E você tocou em um assunto que é a questão de inteligência artificial, mais voltada ali para automação da gestão Sim. de rede, né? E, Paulo, é algo que você acredito que acompanha aí no dia a dia, né? E como que a inteligência artificial pode contribuir com essa gestão mais eficiente de redes privativas e também prever falhas, né? Eu queria que você trouxesse aqui um pouco do futuro. Legal. Inteligência artificial é o tema do momento, né? Então, a gente costuma dizer que tudo que a gente não funciona ainda, a inteligência artificial vai fazer funcionar. No caso da conectividade, das redes de telecom, né, isso pode ajudar em muito, né, na operação. Definitivamente, muitas falhas podem ser automaticamente corrigidas com inteligência artificial, né? Então, isso ajuda muito com a automação. Também em desempenho. Né? Assim, isso não é novidade na rede móvel. A gente usa uma tecnologia chamada Self-Organized Networks, já desde o 3G. Né? Então, assim, a rede automaticamente se otimiza. Né? E agora a gente tem mais ferramentas ainda para isso fazer acontecer. Né? Tem um fator... Né? Eu vou deixar de lado aqui a questão de customer care, né? De atendimento ao cliente, que aí é um outro mundo, né? que também pode se beneficiar muito disso. E tem um fator nesse momento que vai ajudar em muito, que são as redes abertas, né? O que normalmente a gente chama de Open RAN. Né? É a possibilidade. Hoje, normalmente, né, os operadores compram um kit completo do fabricante, então o fabricante entrega o rádio, as basebands, os processadores, todo o kit já integrado e verificado. Então, assim, quando você abre essas interfaces todas, você tem a chance de agregar fornecedores diferentes e, ao mesmo tempo, utilizar essas interfaces para coletar informação, processar e entregar um desempenho até melhor, né, em empresas especializadas e tal. Então, isso é muito bem-vindo. Então, assim, existe uma expectativa de que a IA vai revolucionar isso. E aí tem um ponto de atenção que eu acho que é muito importante. Né? A gente falou em algum momento aqui sobre 5 nós de confiabilidade. Né? Então, assim, isso foi projetado para não parar. E não pode parar. Quando a gente fala de inteligência artificial, é um método estatístico. Então, assim, e a inteligência artificial alucina, a gente sabe disso, que é uma coisa que não pode acontecer nesse ambiente, né, de forma alguma. Pode ser uma catástrofe. Então, no momento de se trazer inteligência artificial para essa equação, numa rede de telecom, é necessário ter um cuidado muito grande. Qual que é o alcance das decisões que a inteligência artificial vai trazer, qual que é o impacto que elas podem gerar, né? E ter a segurança de que o equipamento está preparado para, mesmo assim, ter um nível de resiliência muito alto. Então, assim, hoje qualquer pequena empresa, assim, diz que faz inteligência artificial e sai gerando modelos no Python e tal, mas assim, no que toca a rede de telecom, você não pode ter iniciantes. Assim, a especialidade e o conhecimento é essencial.
Quer completar aqui? Não, o Paulo falou muito bem, né? E eu concordo muito com ele. Eu acho que a inteligência artificial é inevitável, né? Não tem como fugir, né? Independente da camada. A gente está na idade da pedra quando fala sobre inteligência artificial ainda, né? Vai evoluir muito. E claro, o que você comentou, o ganho operacional hoje é latente, você já tem. E você falou muito bem, né? Agora a gente começa a conectar a GenAI em negócios, em Customer Experience, que é um outro problema, né? E aí, mas acho que o meu grande ponto para isso aqui, o Paulo pontou muito bem, quando eu começo a falar sobre AI com clientes, né? Já tive clientes que você já deve ter visto muito isso, né? Falando, vou botar uma AI aqui, vou apertar o botão, vai sair e vai tudo funcionar. Né? É o normal disso, né? A gente está acostumado com isso. Então eu sempre falo hoje para toda empresa que inicia uma implantação de inteligência artificial, independente do formato, é que você crie políticas e processos que você seja capaz de auditar o que a AI está fazendo e o aprendizado dela de uma forma transparente. Porque você tem que ver o que está acontecendo. Né? E você falou, em telecom, uma tomada de decisão errada para serviço. Né? Quando você fala botar GenAI para falar com o cliente, você tem uma resposta. Então, hoje no cenário que a gente tem, eu sempre falo, crie políticas, que o Paulo falou muito bem, que você consiga acompanhar, auditar e ver o aprendizado disso aqui, porque no final do dia algum humano ensinou, né? E esse aprendizado tem que acompanhar. Então, se você não estiver acompanhando, eu brinco muito, né? E aí uma piada, eu tenho uma filha pequena, né? É a mesma coisa que você dar um garfo para uma tomada na sala para a criança brincar. Uma hora ela vai botar ali, né? E você tem que saber o que está acontecendo. É questão de tempo só, É questão de tempo, né? Então, no futuro eu não sei como vai acontecer, né? Tudo muito novo, mas eu acho que você acompanhar as decisões que estão acontecendo, e eu vejo muitas empresas não acompanhando, principalmente nisso, né? Nesse mercado que está com um boom de soluções prontas, implemente, você não sabe o que é a decisão que está acontecendo por trás, é muito importante que você tenha capacidade de auditar, né? Então, se você não tiver capacidade de auditar, acompanhar já começa a ficar um pouco complexo. Né? E ficou um grande alerta aqui para nossa audiência. E você comentou um pouco sobre edge computing, né? Mais voltado ali para a questão de latência, enfim, tem vários outros ganhos, mas eu queria entender se você tem algum caso impactante que você consegue compartilhar. Eu acho que assim, a gente tem, minha visão, edge computing, tem 4 indústrias que conseguem surfar muito bem os setores ou mercados, né? A indústria normal, 4.0, 5.0 que a gente chamar, precisa da edge computing, não tem como fugir quando botar IoT no meio do caminho, né? Você tem saúde agora com ambiente crítico, né? Resolve muito bem, porque quando a gente fala de edge computing, às vezes a gente pensa, né? 10 anos atrás falava de um hack, né? Hoje é um chip. Então você traz isso, né? Você tem um mercado financeiro, né? Agora com moedas digitais, token, então tem um benefício importante do edge computing. E o futuro que a gente fala também de veículo autônomo, né? Que precisa de uma resposta rápida, mobilidade e mercado. Só que o tema do veículo autônomo, a gente poderia criar um outro podcast só disso, né? Porque você fala o seguinte, né? Veículo autônomo, a aplicação está rodando lá em Ashburn, nos Estados Unidos. O problema não é nem a latência, é governança. Né? Você tem um veículo no Brasil, operado nos Estados Unidos, processando lá. E se você falar sobre temas de responsabilidade, é outra coisa, né? Então, eu falo, acho que esses 4 casos, indústria, eu acho que o edge computing, caso tem um fit muito importante, resolve muitas dores, né? Claro que existem muito outros, mas minha visão que eu venho acompanhando hoje tem pontos importantes de transformação. Legal. Ainda pensando em futuro, eu queria que você complementasse, mas também com o avanço, né, do 5G privado, e na experiência de vocês que estão ali de forma muito ativa no mercado, quais são os novos serviços emergentes, né, os modelos de negócios que podem surgir com todas essas novas questões? Os modelos de negócio para as empresas, né, assim, elas podem adquirir essa rede como CAPEX, né, um investimento direto no equipamento, né? Elas podem comprar o equipamento e contratar a operação, né? Você tem uma pessoa especializada ali, terceirizada para fazer isso, né? Ou mesmo, né, um modelo completamente terceirizado, né? Então isso tudo cabe, né? Acho que qualquer ponto aí dessa linha isso funciona, né? Depende muito do nível de autonomia que essa empresa quer ter, né, do nível de dependência. E também, né, uma questão de o quanto você quer investir, né, para fazer aquele ativo
o quanto ele está no core do seu negócio. Assim, se ele é uma ferramenta de suporte ou se você está rodando realmente o seu negócio em cima daquela infraestrutura. Então isso tudo são fatores, né, que influenciam essa decisão, Márcio. E eu queria seu complemento e também o que esperar, né, em termos de conectividade e inovação com a transição do 5G para o 6G nos próximos anos. Legal, né? Acho que, pegando o primeiro tema de modelos de negócio, eu sou da época do desenho do Jetsons, né? Então, se você olhar o que dá para fazer, é só olhar o Jetsons que você vai ver o que dá para fazer, né? O que depende muito é o timing, né? Mas acho que a gente não consegue separar um pouco, como a gente fala muito, a rede privativa, a FWA é meio de levar a transformação. Só que ele habilita tantas outras coisas, né? Negócios que não existiam no passado que hoje existem, né? Se você pegar só drone, o número de novos modelos de negócio, operações, empresas criadas, resolvendo problemas, ele gerou tantas novas novidades, ou grandes novidades, que você tem uma fatia muito importante do mercado, né? Você gera inovação. Então, redes privativas habilitam uma grande transformação. Você tem que olhar porque de fato naquele momento, né? Então, olha lá, drone para entrega, não está dizendo que precisa de uma rede privativa, mas em conjunto, para sensoriamento, para resolver outros problemas de sociedade, quando olha para cidade inteligente, segurança, mobilidade, né? A gente brinca muito, na Europa lá tem muitas estatísticas, né, a respeito do tempo que você leva, perde no trânsito, qual o impacto que isso tem no mercado, o congestionamento, se você tivesse semáforos integrados, inteligentes, com rede. Então você tem um novo mundo, né, para falar sobre isso, né? E quando você pega aí o gancho do 6G, né, hoje eu sou conselheiro consultivo do Equity Mobile, que é um centro de inovação em Embrapi e Anatel, para pesquisa em 5G e 6G. Né? Apesar de a gente falar, o Paulo vai ter os números mais atualizados, lá 6G para 20, 29, 30 comercial. Isso né? mesmo. Você como indústria sabe, já se fala de 6G em 2019, 20, né? Muito tempo antes. Né? O 5G nem estava implementado, já se falava de 6G. Né? E muita coisa ainda não se tomou decisão, ainda não bateu no martelo do modelo que vai ser os grandes benefícios. Mas eu tento elencar 7, né, na minha visão. Né? Acho que o 6G traz uma grande mudança a nível de otimização de espectro. Isso tem um efeito de cobertura de rede, qualidade, e você olha para o tema de sustentabilidade e energia, muito importante. Né? Aqui, para mim, é um dos temas. Você tem a chegada lá da possibilidade de uso de terahertz, aí você vai para o ultra super bandas, né? Então é o segundo ponto. E você começa a trazer coisas nativamente que não estavam no 5G. Inteligência artificial, como essência, computação quântica e as redes NTN. Né? E aí você passa de verdade, como o Paulo falou no início, a convergência, porque assim, o futuro convergente é inevitável. E o convergente que eu falo é o seguinte, o futuro lá da frente você vai ter o seu dispositivo e você como usuário, você não vai entender se você está conectado no Wi-Fi, numa rede móvel ou no satélite. O nível de serviço vai ser o mesmo. Né? Esse é o que a gente fala de futuro. Né? E a sexta geração, como traz essa integração nativa, né, com redes fixa, móvel, que é com satélite, vai dar um ganho muito importante. Você traz aí um mundo não mais só IoT, o IoE, né, a internet de tudo. Né? Vem um boom muito grande. E eu acho que para fechar aqui tem um tema que muda muito o mercado, né? Alguns setores, a parte de sensoriamento e posicionamento. Você sai lá de metros para centímetros. Né? Então, eu acho que cada item desses que eu falei de evoluções, ele pode resolver grandes problemas de dores. Né? A gente criou muita expectativa no 5G, né? De transformar o mundo. Né? E eu acho que a gente, como indústria, mercado, fez um marketing muito bom, né? Mas acho que a gente não estava ainda maduro o suficiente. Então, eu entendo que a gente tem tanto aprendizado bom no 5G que eu acho que a gente vai estar um nível de maturidade tão importante para colher de fato os efeitos positivos da transformação no 6G. Está muito mais preparado, né? Eu concordo totalmente com o Felipe e eu acho que tem um ponto de atenção que a gente tem que ter. Né? O 6G ele é ainda um conceito, né? Ele não tem especificação, não tem nada. Na verdade, tem um documento liberado que são os casos de uso esperados para o 5G. E ele é inspirador, né? Assim, é no nível Jetsons, como o Felipe colocou. Né? Vale a pena a gente ler, se inspirar, né? E se motivar para fazer o 6G acontecer. E a empresa onde eu trabalho vai ser um protagonista aí e a gente vai vender equipamento.
Né? Mas nesse momento, né, essa discussão do 6G, eu receio que a discussão do 6G tire o foco daquilo que a gente tem em mãos. Né, que é o 5G, né, que é uma coisa que a gente está construindo hoje aqui no Brasil. Né? Ainda tem muitas metas e obrigações a serem atendidas. Né? Assim, existe muito potencial para ser tirado do 5G. Né? Então a gente não pode desfocar. Assim, vamos trabalhar o 5G e vamos fazer o 5G ser bem sucedido. Daqui até o 6G, né, assim, praticamente todo ano sai uma atualização do 3GPP, que é o padrão das redes móveis. Então, assim, todo ano o 5G dá um passinho e se aproxima do 6G. Né? Então, esperar o 6G não faz sentido. Essas atualizações todas são compatíveis e elas vão sendo agregadas na rede. Então, o importante é começar hoje, né? E evoluir o seu serviço, a sua maturidade, o seu conhecimento, a sua oferta para o cliente, o seu modelo de negócio, ao longo desse tempo todo. Né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Não vamos mirar lá na frente, não. Exato. Vamos olhar hoje. Né? Porque tem muita coisa para ser feita. Né? E tem muita coisa que já roda no 4. Então, assim, dá para colher bastante muito resultado com o que a gente tem hoje na mão. Muito bom. Pessoal, quero agradecer de verdade pela disponibilidade, conhecimento que vocês estão compartilhando com o nosso público. De verdade, muito obrigado. E eu queria abrir aqui para as considerações finais, começando pelo Felipe Rupental. Muito obrigado, Felipe. Legal. Eu que agradeço, Paulo. Obrigado pelo bate-papo. Prazer. É super bacana. Eu sou super fã desse momento de compartilhar, falar, né? Tem muita coisa. Mas acho que, no geral, né, e conectando muito e passando mensagem para o público, né, sobre esses temas, acho que a minha grande mensagem é sempre o futuro. Hoje não tem como você desconectar negócio de tecnologia. Então, tudo que você for falar, conecte negócio na tecnologia. Né? E você, no final do dia, escolha parceiros adequados para essa jornada de transformação. Né? Se você desconectar esses dois temas, a gente falou bastante, repetiu bastante sobre isso aqui, a tendência é que, como o Paulo falou muito bem, né, a gente não pode só mirar o 6G, a gente tem que acompanhar esse desenvolvimento. Se você escolher o parceiro que não vai te ajudar a crescer nessa evolução, provavelmente você vai ficar no meio do caminho, perde um diferencial competitivo. Né? Então, é repetitivo, mas é isso. Sempre leva o negócio para essa rodada de discussão de tecnologia, sempre. Né? Eu brinco muito. E escolha o parceiro ideal para ir junto com você na jornada de transformação, porque em alguns a gente sabe, né? Custo é relativo. Né? O que faz é o que você vai transformar, de verdade. Né? Sim, sim. Legal, Paulo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Queria abrir também para suas considerações finais. Um prazer estar aqui com você e com o Felipe trocando ideia, né? E o que a mensagem que eu quero passar é estimular as pessoas, né? A gente tem muita ferramenta, muita tecnologia, muito recurso na mão. Vamos usar essa tecnologia, né? Vamos conectar o Brasil, né? Vamos chegar nas pessoas que ainda não têm conectividade. Né? Então, assim, a gente tem um desafio muito grande, né? Completar a cobertura desse país. Digitalizar, né, todos os setores da economia. A gente vê o agro tomando a frente, mas a gente tem todo um setor de indústria, todo um setor de serviço, né, que pode se beneficiar profundamente disso. Né? E é um campo fertilíssimo para a inovação. Né? Assim, hoje a gente tem aí uma situação onde o campo está adubado, agora é a gente colocar a semente e ela vai brotar. Né? Então isso a conectividade é isso, né? Essa peça fundamental, é o primeiro passo para essa jornada, né, que eu convido todo mundo a empreender. Perfeito. Muito obrigado pela participação, pela disponibilidade de vocês. E assim nós encerramos mais um episódio da temporada do podcast FutureCom Connect. Espero que este episódio tenha trazido insights valiosos para a sua carreira, para você se destacar no universo de TI e Telecom. E lembre-se de acessar o material de apoio exclusivo dessa temporada, acessando o link que está na descrição deste episódio ou diretamente digital.futurecom.com.br para se aprofundar ainda mais nos temas discutidos aqui hoje. Acompanhe nossos próximos episódios, compartilhe em suas redes sociais e junte-se a nós nesta jornada de conhecimento sobre o universo de TI e Telecom. Até o próximo episódio. IT Show, seu portal de TI e Telecom.